relógios, em geral, têm mecanismos para marcar as horas mais complicados do que este. Embora pareça apenas um escorrega, isto também é um relógio de sol. Ele indica a hora conforme a posição da sombra. Por que não vamos conhecer os outros brinquedos e depois voltamos para ver quanto tempo se passou? Se eu falar baixinho aqui, você me escuta? Escuto, mas por quê? Porque o som tem a forma de ondas soltas no ar. Quando o João fala, a parabólica dele transforma essas ondas em linhas direcionadas para a parabólica do Marcelo. Ela capta essas ondas e transmite para o ouvido do Marcelo. Imagine o seguinte, eu tenho um espelho ou tenho uma superfície plana colocada nessa posição e que haja a produção de um som, de uma fonte sonora que bata na superfície plana. Então, como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, o som refletido por essa superfície plana se propaga nessa direção. Eu poderia agora pensar numa outra superfície plana que eu ajusto numa posição intermediária, também inclinada, mas não tanto, de forma que o som que chega a essa superfície se propaga, sai na direção do ângulo nesse ângulo igual ao ângulo de incidência. E se eu agora pensar uma terceira superfície, em que eu escolho uma posição peculiar, o som que chega a essa superfície, com ângulo de incidência, ele reflete com o mesmo ângulo de reflexão e se propaga e passa no mesmo ponto. Quer dizer, eu posso construir alguma coisa, um aparelho, um aparato, em que tenha uma forma específica, de forma que toda onda que chega paralelo a esse eixo se reflete num único ponto, que eu vou chamar de foco. Construído esse aparato, eu posso pensar agora o problema inverso. Se eu falar nesse ponto, se eu estiver no foco e produzir uma onda sonora, essa onda vai se propagar, vai se refletir na superfície e vai sair paralela. E agora, se eu imaginar uma situação em que eu tenho duas dessas superfícies, que eu vou chamar de superfícies parabólicas, eu vou ter uma forma de propagar o som à distância. Ao falar no foco de uma das superfícies, o som reflete na superfície, se propaga paralelamente ao eixo, reflete na segunda superfície e concentra a energia no foco da segunda superfície. Então, se eu estiver falando nesse foco, uma pessoa que esteja próxima ao foco da segunda superfície vai ser capaz de me ouvir com clareza. Esse sistema é usado em comunicação, por exemplo, quando se pretende fazer comunicação de satélites com a Terra. Na superfície da Terra, se tem uma antena parabólica, onde o emissor está colocado no foco, que propaga por reflexão o sinal a uma distância onde há um satélite, também com uma antena parabólica, que capta o sinal, concentra o sinal e retransmite para a Terra, que vai ser captado numa outra antena parabólica. Dessa forma eu posso fazer a comunicação entre pontos distantes da Terra usando um satélite situado no espaço. Vocês podem observar que muitas vezes em construções, casas, a gente observa que as antenas que estão colocadas nos telhados, todas elas apontam para um ponto, todas são paralelas, apontam para um ponto do espaço, porque elas estão apontando para esse satélite. Vamos apostar uma corrida de balanço? O vencedor foi o balanço com a corda mais curta. O tempo de vai e vem do balanço só depende do comprimento do cabo. Por isso, sempre o balanço com a corda mais curta se balança mais rápido. O balanço é tipicamente um exemplo do que em física nós chamamos um pêndulo simples. Um cabo, uma corda, com uma massa pendurada sobre a corda.
Esse pêndulo colocado em movimento começa um movimento de oscilação. Ele sobe, para, desce, sobe novamente, para e desce. O balanço, então, é um típico exemplo de um pêndulo que a física trabalha. O que há de interessante no pêndulo ou no balanço? Um primeiro ponto que todos nós estamos familiarizados é o fato de que, ora, nós estamos parados numa posição alta, ora, nós estamos em movimento numa posição baixa. Nós vamos dizer que é uma transferência de energia. Eu, ora, possuo uma energia cinética quando eu estou num ponto mais baixo, andando com uma determinada velocidade, e, ora, eu possuo uma energia potencial quando eu estou parado a uma altura. Eu posso transformar energia potencial em cinética, cinética e potencial. Esse é um ponto muito claro no balanço. O segundo ponto, que não é nada óbvio e muito importante, é que o balanço, o tempo de oscilação do balanço, o período de oscilação, ou seja, o tempo que o corpo leva para sair de uma posição, por exemplo, dessa posição, via a posição oposta e voltar a essa posição, nós chamamos isso de período, ele não depende da massa do corpo. Quer dizer, no caso do balanço, vamos supor, duas pessoas, uma gorda e outra magra, se elas andarem no mesmo balanço, elas vão oscilar com o mesmo período. O período do balanço depende exclusivamente do comprimento do balanço, da aceleração da gravidade, mas do comprimento do balanço. Balanços mais compridos têm períodos mais longos, balanços mais curtos têm períodos mais curtos. É importante o estudo do pêndulo, por exemplo, porque isso está ligado na história à tentativa de se fazer relógios com precisão. O balanço funciona como uma espécie de medidor do tempo. Ele vai e ele vem no mesmo período. E quem é bom de equilíbrio? Faz o 4. Ah, gostei de ver. Agora quero ver vocês manterem esse brinquedo equilibrado. Não são grandezas que se somam como massas, né? Forças se somam vetorialmente. Uma força numa direção, ela se compõe com uma força na outra direção para dar resultante. Por exemplo, uma força nessa direção se compõe com uma força nessa direção de forma a dar uma resultante nessa direção. Nós poderíamos olhar esse problema da resultante através do problema de equilíbrio. Poderíamos, por exemplo, olhar a seguinte situação. Imagine uma semisfera colocada sobre um plano. E em cima dela, as pessoas estão em pé, buscando uma posição de equilíbrio. O que ocorre? Ocorre que o peso dessas pessoas tem como reação, no ponto de contato, uma força normal, que é a força que o chão faz sobre o sistema todo. Para que esse sistema esteja em equilíbrio, é necessário que a componente total das forças, a resultante final das forças, passe pelo mesmo ponto de contato. Caso contrário, se, por exemplo, essa pessoa sai desse sistema, essa resultante final vai se deslocar para um ponto fora do ponto de contato, e esse conjunto todo vai inclinar. Quer dizer, se a gente fizesse a sequência das imagens, a próxima imagem seria esse conjunto sofrendo uma inclinação de tal forma a buscar uma posição de equilíbrio. Isso é um exemplo de equilíbrio estável, equilíbrio instável. No caso é um equilíbrio instável. Qualquer perturbação, qualquer mudança da posição da pessoa em cima faz com que o brinquedo se incline.